Você já se perguntou se tudo o que nos contaram sobre o início do universo estava errado? Eu também. Mas não por ceticismo cego, por observação. Há algo profundamente perturbador quando as lentes mais poderosas, já construídas pela humanidade, nos mostram o passado. E ele não parece se comportar como deveria. Como se o tempo estivesse dançando fora do ritmo. Como se estivéssemos assistindo a um filme do universo. Ao contrário, em 2022, o telescópio espacial James Webb começou a vasculhar os confins do cosmos. Sua missão? Observar galáxias tão distantes que suas luzes levaram bilhões de anos para chegar até nós. Teoricamente, quanto mais longe olhamos, mais próximo do Big Bang estamos enxergando. É como uma viagem no tempo, mas com olhos de ouro e silício. O problema é que aquilo que ele encontrou não era o que esperávamos. Galáxias maduras, grandes, bem formadas, surgindo cedo demais. Tão cedo que desafiam o tempo necessário para que elas sequer existissem. É como se você abrisse um livro e encontrasse o capítulo 5 antes do prólogo. Como se os bebês estivessem nascendo antes mesmo de haver gravidez. Algo não estava certo. E para muitos, era apenas ruído nos dados. Para outros, era o prenúncio do colapso de uma teoria. Imagine por um momento toda a fundação da cosmologia moderna, a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo, a inflação, o Big Bang, tudo isso sendo colocado em xeque por dados reais, coletados por uma máquina sem emoção, mas com uma visão mais nítida do que qualquer olho humano jamais sonhou. O Webb, esse monólito tecnológico, não mostrou uma singularidade incandescente, dando origem a tudo. Mostrou complexidade onde deveria haver caos, ordem onde deveria haver apenas poeira. Isso nos leva a uma crise profunda. Porque se o início não foi como imaginávamos, o que mais está fora do lugar, será que a seta do tempo está realmente apontando na direção certa? Ou estamos reconstruindo a história do universo com peças que nunca se encaixaram? A teoria do Big Bang, proposta há quase um século, é elegante. E como toda ideia elegante, resistiu por tempo demais, mesmo diante de pequenas fissuras. Mas o que o James Webb revelou não são apenas fissuras, são abismos. Galáxias tão antigas quanto o próprio tempo, estrelas que não deveriam ter se formado tão cedo, e estruturas que sugerem uma organização que antecede a expansão. É como se houvesse um esboço anterior, uma realidade que a teoria não previu. Esse é o momento onde a ciência encontra sua zona de desconforto, o ponto onde os dados não confirmam mais a narrativa, onde o dogma começa a se desfazer e o mistério volta a soprar nos ouvidos dos inquietos. Talvez o universo não tenha começado com uma explosão singular. Talvez o começo seja um eco, um reflexo, ou até mesmo uma reinicialização. E se o universo que conhecemos for apenas a casca de uma simulação maior? E se a luz que o James Webb capturou não for um sinal do nascimento, mas um indício do recomeço? A pergunta que paira no ar como poeira estelar é: estamos prontos para desaprender tudo o que achávamos que sabíamos? Essa descoberta não veio de um laboratório obscuro, nem de um teórico isolado. Veio da NASA, do mais sofisticado instrumento astronômico já lançado. É o equivalente moderno de Moisés vendo a sarça ardente. Mas dessa vez, a sarça fala em espectros infravermelhos. E sua mensagem é clara. A história que contamos sobre o cosmos talvez precise ser reescrita. E não pense que isso é apenas um debate acadêmico. O que está em jogo é a origem de tudo, a razão de estarmos aqui, a nossa posição na tapeçaria cósmica. Quando o começo vacila, o fim também se desequilibra. Porque se não sabemos de onde viemos, como podemos ter certeza de para onde vamos? Essa é a beleza e o tormento da ciência verdadeira. Ela não busca conforto, busca a verdade. E às vezes a verdade é incômoda,
porque nos força a abandonar certezas, a repensar fundamentos, a encarar o abismo do desconhecido com olhos abertos. Agora imagine que você está olhando para o céu esta noite. As estrelas parecem imóveis, serenas, eternas, mas talvez, apenas talvez, tudo o que você vê seja uma ilusão organizada, uma fachada cósmica construída para parecer familiar, mas cuja essência está além da nossa compreensão atual. Enquanto isso, o James Webb continua observando, registrando, desafiando. E nós, como crianças curiosas diante de um quebra-cabeça de 1000 dimensões, tentamos encaixar as peças com as poucas ferramentas que temos: razão, dúvida e imaginação. E se estivermos mesmo errados desde o princípio? E se a teoria que embalou gerações de cientistas for apenas o primeiro rascunho, tosco e prematuro, de uma história muito mais complexa? O Webb talvez esteja gritando isso, em silêncio, com cada pixel das suas imagens infravermelhas. A expansão do universo continua sendo observada. Mas será que estamos expandindo o que era, ou o que veio depois de um ciclo anterior? Há padrões que se repetem? Estamos diante de um universo cíclico? Ou será que fomos gerados a partir do colapso de outra realidade? O problema não é apenas com o quando tudo começou, é com o como e com o porquê. Porque se não conseguimos explicar a origem com base no que vemos, talvez estejamos olhando com lentes feitas para um paradigma errado. Isso muda tudo. Quando o começo vacila, todas as teorias de evolução cósmica também tremem. A idade das galáxias se confunde. A cronologia dos eventos se embaralha. A confiança nas simulações se dissolve. A cosmologia moderna treme nas bases como uma ponte construída sobre névoa. Mas o que mais assusta é o silêncio da maioria. O desconforto é real, mas muitos ainda fingem que a teoria pode ser ajustada com pequenas correções. Como se enfaixar um paciente terminal fosse suficiente para curá-lo. A negação é o primeiro estágio da revolução científica. E enquanto isso, o tempo continua passando. Mas o passado parece nos ultrapassar. Galáxias mais velhas que o tempo que acreditávamos existir surgem nas imagens. E isso não é apenas poético, é assustadoramente literal. Afinal, o que acontece quando a evidência contradiz a origem? Quando o mapa já não representa o território? Quando o universo se recusa a caber na teoria? O que nos resta? Nos resta recomeçar, do zero, com humildade, com coragem, com a ousadia de quem prefere a verdade incômoda ao conforto ilusório. E o James Webb? Ele segue apontado para o abismo, silencioso, imparcial, revelando. Mas o que ele está prestes a revelar vai muito além de galáxias distantes. Comente abaixo sua teoria ou sensação sobre esse mistério cósmico. Compartilhe com aquele amigo que ama ciência, espaço e perguntas sem respostas. E se essa jornada já te tocou, inscreva-se no canal Einstein Explica para continuar desvendando os enigmas do universo comigo, porque no próximo capítulo veremos o que os cientistas fizeram quando perceberam que talvez fosse tarde demais para salvar a teoria do Big Bang. O universo é um livro imenso, escrito em uma linguagem que poucos compreendem. E o telescópio James Webb, com seus olhos voltados para as páginas mais antigas, acabou encontrando uma palavra que não deveria estar lá. Um dado, um número, uma assinatura fora de contexto. E naquele instante, todo o enredo da cosmologia começou a parecer mal impresso. O dado em questão era pequeno, quase discreto. Um desvio no brilho de uma galáxia distante. Uma concentração de massa além do previsto. Um espectro de luz um pouco mais avermelhado do que o modelo permitia. Em um primeiro momento, ninguém quis acreditar. Era mais fácil acusar os sensores, culpar a lente, revisar os algoritmos. Mas não era erro, era verdade. O universo estava contando uma história diferente. E o que era mais inquietante, ele parecia estar com pressa. As galáxias primitivas detectadas estavam organizadas demais.
Tinham estruturas espirais, núcleos densos, halos massivos de matéria escura. Elementos que, segundo nossa linha do tempo, deveriam demorar bilhões de anos para surgir. E lá estavam elas, serenas, maduras e milênios antes do tempo. A pergunta que se impôs foi devastadora em sua simplicidade. Como pode algo tão antigo existir antes do tempo em que deveria nascer? A comunidade científica reagiu como costuma reagir diante do inesperado, com silêncio, cautela e eufemismos. Chamaram de anomalias, incongruências, fenômenos a serem reavaliados. Mas a verdade por trás dessas palavras é que pela primeira vez em décadas, os números estavam traindo a teoria. O Big Bang sempre foi mais uma hipótese elegante do que uma certeza absoluta. Seu charme residia em explicar tudo com uma origem comum, um ponto de densidade infinita que se expandiu. Mas agora, havia dados que não cabiam mais nessa moldura. O James Webb trouxe mais do que imagens, trouxe rachaduras, e uma em especial fez os cosmologistas perderem o sono. GN-Z11. Uma galáxia vista como ela era quando o universo tinha menos de 400 milhões de anos. Até então, acreditava-se que as primeiras estrelas mal estavam se formando nesse período. Mas GN-Z11 era diferente. Ela já era uma cidade cósmica em pleno funcionamento, com milhões de estrelas, com gás aquecido, com traços de elementos pesados. A presença desses elementos foi o golpe mais profundo, porque, segundo o modelo atual, só estrelas de segunda ou terceira geração poderiam produzi-los. E isso levaria tempo, mas GN-Z11 já os possuía. Era como encontrar fósseis humanos no tempo dos dinossauros, uma anomalia tão gritante que ou ela é impossível, ou estamos entendendo tudo errado. E se isso já não fosse suficiente, outras galáxias semelhantes começaram a surgir, uma atrás da outra. O telescópio parecia cuspir hereges em forma de luz, cada uma com suas estruturas complexas, suas assinaturas químicas avançadas, suas cronologias incongruentes. Era um desfile de evidências contra a narrativa vigente. E o pior, os dados estavam corretos. Repetidos, confirmados, inquestionáveis. A dúvida deixou de ser se o Big Bang aconteceu e passou a ser o que exatamente aconteceu. Alguns teóricos propuseram ajustes, outros apelaram para modelos inflacionários mais agressivos. Mas nenhum remendo parecia suficiente. Era como tentar consertar um relógio quebrado com fita adesiva. A cada novo dado, mais frágil parecia a estrutura original. E no centro de tudo, GN-Z11 permanecia, intocável, como um monumento erguido no tempo errado. Mas o dado que mais perturbou ainda estava por vir. Em uma análise posterior, um espectro revelou uma assinatura térmica que não correspondia a nenhuma previsão. Um calor residual incompatível com o momento cosmológico que deveria estar congelado. Uma energia em excesso, um tipo de luz que não deveria estar lá. Era como se GN-Z11 tivesse presenciado algo, ou guardasse um vestígio de um evento ainda mais antigo, algo anterior ao próprio universo conhecido. Nesse instante, uma ideia absurda começou a ganhar força. E se o universo não começou uma vez só? Teorias cíclicas, multiversos, universos espelhados, modelos de rebote gravitacional. Tudo voltou à mesa. O dado que não deveria existir abriu as portas para o que ninguém queria considerar. Talvez o Big Bang não tenha sido o começo de tudo. Talvez tenha sido apenas a última reinicialização. Essa possibilidade não apenas agita a física, ela dilacera nossa filosofia. Porque se o universo é cíclico, então o tempo é uma ilusão. A linha que seguimos talvez seja uma espiral. E o antes do Big Bang não é um vazio, é um de novo. Mas por que esses dados só apareceram agora? A resposta é simples e cruel, porque só agora temos olhos suficientemente bons para ver. O Hubble nos deu pistas, o Webb nos entregou revelações. E a diferença entre ambos
é como olhar para um vitral com uma vela, ou com um relâmpago. O que antes era sombra, agora é clareza, e a clareza é incômoda. A ciência nesse ponto se divide. Há os que tentam proteger o antigo modelo, como sacerdotes guardando um templo em ruínas, e há os que abraçam o caos, vendo nos dados um convite à reinvenção, um chamado para escrever uma nova cosmologia. Mas o dado que não deveria existir está lá, frio, cruel, irrefutável. Um lembrete de que o universo não segue nossas expectativas e que talvez nunca tenha seguido. Nos bastidores, reuniões emergenciais começaram a acontecer. Pesquisadores que antes se ignoravam, agora trocavam mensagens cifradas. Os fóruns antes calmos tornaram-se arenas. Modelos de simulação começaram a travar. As equações não batiam mais. O incômodo era global. E quanto mais se analisavam os dados, mais real se tornava o impensável. O dado que não deveria existir começou a ser chamado por alguns de a fagulha, porque toda revolução começa com um ponto de ignição, e ele estava ali. Imóvel, simples e absolutamente inaceitável. O medo cresceu, não o medo do erro, mas o medo do colapso. O que viria depois do Big Bang, caso ele caísse? Que modelo ocuparia o trono deixado vazio? Quem ousaria ser o Galileu do século XXI e afirmar: a teoria está errada? Porque a ciência ama a verdade, mas teme o vácuo. E derrubar um império teórico é fácil. O difícil é construir outro. Comente abaixo o que você acha desse dado proibido. Compartilhe com quem precisa ver que a ciência não é estática. E inscreva-se no canal Einstein. Explica para continuar essa jornada corajosa pela fronteira do desconhecido.